Boa tarde a todos. Já temos aí a sala mais cheia. É um prazer imenso poder moderar essa mesa. Foi uma proposta de painel, como a Leonor estava explicando, que foi feita pelo Caio Mário da Silva Pereira Neto, que está em Londres, mas teve um papel fundamental, participou aí de todo o processo de elaboração, pela Silva Pagá, da LCA. Perdão, e pela Carolina Bueno, do Pinheiro Neto. Eles me convidaram, muita honra, para moderar esse painel com autoridades, no sentido estrito e sentido lato. Então, prazer imenso poder estar aqui com vocês. O tema desse painel são os desafios na negociação de remédios em caso de fusões e aquisições. Acredito que, no Brasil, a gente não poderia ter um momento mais oportuno para essa discussão, considerando a recente emissão do Guia de Remédios, um trabalho aí de fôlego feito pelo CAD nos últimos anos. Cumprimento aqui, aproveito para cumprimentar na pessoa do presidente Alexandre Barreto, da conselheira Poliana. Certamente esse é um trabalho que a gente sabe o tempo que levou e foi despendido pelo CAD, junto com seus consultores, para a sua elaboração. Eu me lembro de ter conversado com os consultores sobre isso há 3 anos atrás, talvez. Então, um projeto aí de muito fôlego que foi feito e que, certamente, o grande mérito desse documento, como de uma série de outros guias que o CAD vem emitindo, é garantir transparência, previsibilidade, permitir que as partes possam efetivamente atender às expectativas do CAD e, em conjunto, autoridade e partes privadas, buscar a melhor solução para os casos quando os remédios são necessários. E, para isso, o mérito é dos proponentes, não é meu. Eu acho que a gente não podia ter um painel melhor para essa discussão. Eu começaria apresentando aqui, à minha esquerda, a Patrícia Sakovski, que é economista-chefe adjunta do CAD desde setembro de 2016, técnica de planejamento pelo IPEA desde 2004, tem uma longa história de assessoramento no setor público e no setor privado, com graduação na USP, em 2002, e mestrado em economia na Hitotsubashi University, no Japão. E acho que o maior ponto a ser destacado no caso da Patrícia é o fato de que ela teve uma intensa colaboração e foi coordenadora na elaboração do Guia de Remédios do CAD. Na sequência, eu apresento a nossa outra autoridade presente, o Dr. Keynes Menezes, que também dispensaria apresentações aqui. O Dr. Keynes é superintendente-geral adjunto desde 2014, mas está no CAD desde 2009. Tem graduação em Economia e mestrado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, especialização em Direito da Concorrência pela GV, e tem certamente sido um dos grandes atores aí na negociação de remédios, nos casos ainda no âmbito da SG, quando a negociação se dá nesse contexto. À minha extrema-direita, a gente tem o prazer de contar com um dos nossos palestrantes internacionais. Aliás, parabéns para os organizadores. Acho que foi a vez que eu vi o maior número de palestrantes internacionais no programa do IBRAC. Isso só enriquece, né, um seminário internacional. Temos a honra de ter o Jonathan Orzag, que é Senior Managing Director na Compass Lexicon. Tem assessorado uma lista enorme. Aliás, eu diria que o meu desafio é resumir em 2 minutos o currículo das pessoas que estão aqui nessa mesa. Mas assessorou um grande número de operações que levaram, em última instância, também à necessidade de remédios. Está listado em uma série de publicações da área pela proeminente atuação como economista da área. Antes disso, teve uma experiência também no setor público, na Secretaria de Comércio. Atualmente, ele ensina, é professor na University of California, em Los Angeles, e tem um mestrado pela Universidade de Oxford. E, por fim, o nosso advogado, representante da iniciativa privada, para trazer essa perspectiva aqui para nós, é o Dr. Rafik Bashur. Eu brincava com ele, que ele disse que ainda não fala português. Eu falei, se dependesse dos casos que ele tem atuado, que envolvem Brasil, ele já deveria falar, porque o Rafik é uma figura presente na grande parte dos casos multijurisdicionais que são notificados aqui no Brasil. Ele é sócio no grupo de antitruste do Freshfields, com especialização em antitruste e assuntos regulatórios, é co-head do grupo de setor industrial. E, como eu disse, acho que é uma das figuras aí que tem tido a oportunidade de ter negociado efetivamente no Brasil, e dando suporte, né, para as empresas no Brasil e no exterior, quando a gente tem esse desafio de buscar soluções para casos multijurisdicionais, que é um dos pontos aí que traremos aqui para a mesa. Além de tudo, ele é Non-Governmental Advisor na ICN. Bom, feitas as apresentações, vamos passar para o debate. A gente tem aí o tempo bem contado.
A ideia desse primeiro painel é que a gente consiga ter o painel mais interativo possível, que a gente consiga ter efetivamente um debate, mais do que palestras isoladas. E o que foi pensado pelos proponentes do painel, junto com os participantes, é que a gente teria 4 grandes temas para discussão, inclusive com perguntas entre os presentes na mesa e a oportunidade de comentários entre eles, além de abertura posterior para comentários e perguntas da plateia. Mas o primeiro tema que vai ser objeto de discussão é lugar e tempo de negociação dos remédios. O segundo ponto relativo a procedimentos. O terceiro é o próprio desenho dos remédios. E o quarto deles são os testes de mercado que são feitos nessas circunstâncias. Para essa finalidade, a ideia é que a gente tenha 2 líderes, então, para cada assunto. E, para esse primeiro assunto, a gente vai começar com o Dr. Keynes e o Dr. Rafik, se fazendo perguntas recíprocas de como ou questões que a autoridade tem quando olha para a iniciativa privada e questões que a iniciativa privada tem quando olha para a casa de remédio e imagina a interação por parte da autoridade. E depois, quando a gente passar para a discussão de procedimentos, desenho dos remédios e teste de mercado, a gente terá os economistas liderando isso reciprocamente. Então, para dar início aqui, fazer o kick-off do nosso painel, eu passaria a palavra, então, para o Dr. Keynes, para que ele iniciasse aqui os nossos debates. Obrigado, Bárbara. Primeiro, boa tarde a todos do público, boa tarde aos colegas de mesa. Gostaria de agradecer ao IBRAC pelo convite e, principalmente, aos proponentes do painel, ao Caio e à Silvia, para participar desse primeiro painel sobre remédios. Indo direto ao ponto, tenho aqui uma pergunta que, na verdade, é um conjunto de perguntas disfarçado de uma pergunta só, para o Rafik. Aí eu vou mandar todas de uma vez, já para ele poder responder de uma forma só. Na verdade, a pergunta é o seguinte: sobre a perspectiva das empresas e também de sua experiência como advogado, quando a empresa toma a decisão de fato, apresentar um remédio para a autoridade concorrencial, como ela faz essa decisão, quando é que ela geralmente ocorre, quando ela vai notificar, quando a autoridade apresenta que tem um problema concorrencial, quais os impactos dos procedimentos de cada autoridade para a decisão da empresa, até porque a empresa pode tomar a decisão de acordo com o procedimento de cada autoridade, e qual a reação da empresa quando recebe um pedido de remédio, se ela prefere, eu sei que isso é caso a caso, mas, em linhas gerais, ela prefere continuar defendendo que a operação não tem problema, ou seja, já prefere apresentar uma proposta de remédio, ou seja, qual é a estratégia mais comum nesses casos nas diversas autoridades que você tem atuado? Hello, everyone, and again, just a big thank you from... I don't need to hear this in Portuguese. Thank you for the invite. It didn't take long for me to accept this invite, considering how important Brazil is to us as international practitioners in the field of merger control. The importance of CADE, I think, has grown over the years, and it's up there on the map with the important jurisdictions that we always consider on any deal, and hence me being here. So, going to the questions, starting with the easy ones. I think it is. I'm going to give you a very lawyery type of answer, which is it really depends. And as you said, it is very much case by case. But what I'll try to do is just to draw out a few themes that we take into account in advising companies. I think the first question to my mind is you really need to understand what the commercial rationale of the deal is. And you're going to have certain transactions where clients are thinking, we want to consolidate and we're going to fight for every piece of consolidation. That's your starting point, and you need to think about that in driving your strategy going forward. You've got other transactions where companies are saying, well, this is all about geographic expansion, it's not about consolidation within certain regions, and we understand that certain disposals need to be made in certain regions where we're not interested in consolidation. That impacts the strategy that you're going to follow. So I think the starting point is, what is the client trying to get out of the transaction? Understanding that is key. What comes afterwards then is a multitude of factors, I think, that vary from case to case in deciding how to play it with the authorities and who to go with, bearing in mind that
the processes around the world are quite different. There's no consistency or full consistency in approach, in timing, in the type of discussions that we have with the various authorities. And this is evolving time after time. I mean, even with the European Commission, I would say 10 odd years ago, it was not very common to go in there to the European Commission and start talking about remedies from day one. You'd have to wait for the issues to be flushed out and then you engage. So the factors that I think are very relevant for these purposes are what sort of industry are we dealing with and what sort of markets are we dealing with? Are we dealing with national markets where the issues are going to be contained on a regional or national basis? Are we dealing with global markets where there's going to be a certain amount of asymmetry in the analysis that's conducted by the authorities on a global basis? The other point is, which authorities are we engaging with, and which authorities are the most likely to get excised about the issues at hand? I go back to the point of there's, maybe not call it inconsistency, but there's different level of interest and, let's say, thoroughness among the various authorities around the world that we deal with on a deal-by-deal basis. And it really depends on where the assets, where's the likely ability to enforce, what's the impact of the transaction on the particular jurisdiction. So once we drill down into these various factors, you'll have a strategy that you'd want to follow. I think the other point which is important not to forget is bandwidth of the client. Some of these large deals, we're dealing with 30, 40 jurisdictions at the same time. Doing that is extreme. It's extremely demanding on the parties, on merging parties. We've got the bandwidth to throw the lawyers at it, but clients do not have the bandwidth to deal with all of this demands at the same time. We can't forget that clients are still running their business at the same time as dealing with these kind of processes. So there must be some level of prioritization to a certain extent, but I wouldn't do it sort of in a disrespectful way to any authority, but it really depends on where's the weight of the deal and where the weight of the issues are. So take, for example, a case which I was heavily involved in, the cement case, a merger in the cement sector. These are very regional markets and local markets where the issues in Europe and in India and in Brazil and in Canada are going to be quite different. There's a certain amount of asymmetry in the approach of the authorities to how they define the markets and the issues, but at the end of the day, an overlap in Brazil is somewhat irrelevant to us sitting in Europe or somebody sitting in India. So in a transaction of that nature, I think you can run with a very synchronized process, taking into account how long it takes to go through the process. This is a debate we often have with comparing the EU process to the US process. The EU process is extremely front-loaded, leading to the European Commission having to issue a clearance decision that it's prepared to defend in court, which is very different to the US process, which on a easier deal is much more straightforward, as it were. But when it comes to global remedy negotiations and discussions, I would say the picture's quite different. There, you can very easily fall into the trap of offering multitude of remedies to multitude of authorities which are not identical, and therefore offering more than what is needed. So in those kind of transactions, I would say it's extremely important to identify the authorities that are going to get excised about the deal, where there is an impact of the deal on their jurisdiction, and very, very carefully devising a package that actually works for the vast majority of these countries. You're always going to get some out there that will be satisfied with whatever DOJ, FTC, European Commission, or other authorities have signed up to. So there's not going to be a remedy discussion with 40 or 50 authorities, that we know. But it is important to identify the key authorities, engage with them in a synchronized fashion so you don't fall into the trap of there being a lot of contradictions. I think the fact that the various authorities also coordinate and talk to each other on remedies petrifies clients to a certain extent, let's be honest about it, but it can be very helpful in this regard in terms of the coordination. The last thing you want on a global deal in global markets is there to be contradiction between the various authorities in the position that they're taking and what they are asking of the parties. Maybe I'll invite other panel members to supplement. No, it's okay completely, and thank you.
Talvez eu possa... Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Obrigada pelo convite. É uma oportunidade muito boa a gente poder discutir um pouquinho do que está colocado no Guia de Remédios, que tivemos o prazer de lançar agora há pouco tempo. Em relação às negociações internacionais, só gostaria de destacar que também no guia nós colocamos um peso bastante grande em que as autoridades, de fato, iniciem essa cooperação o quão rápido possível e que essa cooperação aconteça desde o desenho do remédio, identificando quais são as preocupações das diferentes autoridades, inclusive ao longo da implementação, do monitoramento, inclusive até mesmo com a utilização de um trustee de monitoramento único, que permita a consistência na implementação do remédio. Então, é interessante ouvir a sua visão do lado das empresas, de terem que lidar com todas as diferentes autoridades e suas diferentes visões, mas, ao mesmo tempo, o lado da autoridade também tentando entender como que os outros estão entendendo aquele caso e como a gente consegue coordenar um remédio que faça sentido em termos globais. No, happy to. I mean, I think that is a very good point, because it can turn into an extremely messy exercise if there's not sufficient amount of coordination both within the merging parties and at authority level. I think there is a danger of over-coordination, and there's always a concern from clients as to, going back to the question of when do you go and engage with an authority, there's a concern of you go and engage with one authority and the other one hears about it and suddenly they're also asking for a remedy. And that is a view that any company will have. It's how come they're asking for it now? Have they really conducted their analysis, or are they just jumping on a remedy bandwagon? So I think getting the timing right and engaging on the substantive points at the right time in a synchronized way, in particular on global markets, is quite important. And I have personally experienced cases where we engaged quite early on remedy discussions with the European Commission, who was coordinating with one authority that I will not name, and it's not CADI, I can assure you that. And we did get an approach of, well, we also want that. And there was no, at least from our perspective, rational reason for that authority to request a remedy, but for them it was more of a question of, I'm a relatively new authority, I need to stamp my authority, I want to be out there, and therefore I want to be treated in exactly the same way, irrespective of the antitrust issues brought about by the deal. That happens. Acho que tem um ponto importante também da pergunta do Keynes, que foi comentada pelo Rafi, que acho que você falou também, Patrícia, que acho que uma das grandes dúvidas que surge é justamente em que momento se oferece o remédio. E eu acho que a gente tem situações bastante diferentes em cada caso também. Existem casos que, logo de início, se sabe que será necessário oferecer um remédio para que aquela operação vá adiante. Às vezes, em operações internacionais, o grande foco... eu vou falar do caso do cimento, porque eu não estava envolvida, então eu me sinto confortável para falar, mas acho que a perspectiva é que, no caso do cimento, qualquer concentração seria difícil no Brasil, mas a concentração no Brasil talvez não fosse o foco. Então, entrar oferecendo um remédio de desinvestimento total... Esse ano houve um outro caso também recente, não tem problema mencionar, o caso da Linde com a Praxair, em que o nível de concentração no setor de gases era muito elevado e que, logo de início, se entrou oferecendo o remédio. Alguns casos são bastante simples de identificar e de dar o aconselhamento correto para os clientes, e até me parece que a resistência dos clientes tende a ser menor nesses casos. Acho que o desafio grande é nos casos em que ainda não se sabe qual vai ser a teoria do dano que a autoridade vai olhar e que nível de problema pode ser encontrado, porque realmente existe, a jurisprudência pode mudar quando a jurisprudência já existe, ou, às vezes, o CAD nunca olhou aquele mercado, e aí, realmente, às vezes é necessário, não é uma questão de intransigência da empresa não oferecer o remédio cedo, às vezes ela nem sabe o que exatamente vai ser o ponto de preocupação. Me parece, acho que nesse ponto o CAD tem ido muito bem, Keynes, que a superintendência tem sinalizado quando entende que precisa de um remédio, num momento cedo, por assim dizer,
tão logo ela identifica, e aí me parece que sim, é uma responsabilidade da parte resolver se ela vai oferecer o remédio na superintendência, no tribunal, se vai negociar ou como segue. Mas eu acho que é importante também que a autoridade saiba que, às vezes, não se oferece um remédio antes porque não se sabe sequer qual seria o remédio eventualmente requerido, não por uma questão de intransigência. Acho que o ano passado, em que houve uma série de casos de discussão de remédio, negociação, até bloqueio de operação, o tribunal foi bastante firme, no sentido de que quem deve fazer a proposta, foi algo até bastante focalizado pelo presidente do tribunal, de que cabe à parte fazer a proposta do remédio, não esperar que o CAD requeira. Acho que esse recado foi bem apreendido por aqueles que atuam no CAD. A qualificação que eu faço é que, às vezes, é necessária uma sinalização para que isso seja feito, mas eu acho que o CAD tem sido consistente na construção desse discurso, e me parece que isso ajuda. E eu, respondendo uma outra pergunta interessante sua também, Keynes, como você leva essa informação para o seu cliente, né? Eu acho que, na medida em que o CAD conquistou uma reputação ao longo dos anos, certamente o nosso desafio foi maior recentemente do que a Europa tinha há mais tempo, que já lidam com essa situação. Quando surge o sistema de análise prévia, quando o CAD passa a ser mais efetivo na adoção de remédios, as partes já passam a esperar isso também. Então, hoje é muito mais simples do que há 5 anos atrás levar essa notícia, porque antes as partes lidavam com isso de forma diferente. Bom, Rafik, o que você... desculpa, Patrícia, quer... Talvez seja um momento só de trazer um outro aspecto procedimental que nós incluímos no guia e que parece interessante comentar, que é em relação a quando ou como negociar o remédio uma vez que ele esteja no tribunal. Então, na parte do guia que a gente fala desse aspecto, né, quando oportunidades para o desenho de remédios, uma vez que vá no tribunal, a gente inclui uma orientação no guia para que a discussão do remédio se inicie com o conselheiro relator. Né? A ideia disso é não ter negociações múltiplas, paralelas, ao mesmo tempo, que, no nosso entendimento, é um processo ineficiente e inefetivo. Então, esse é um aspecto procedimental que, de fato, entrou de modo claro no guia, como essa preferência para que o conselheiro relator, de fato, centralize todas as discussões, claro, sem o prejuízo de que as partes conversem com os demais conselheiros. Na verdade, isso é até recomendado para que haja um entendimento claro da operação, mas entendemos que esse é um procedimento que possa ajudar para maior eficiência e efetividade. Rafik, o que você gostaria de saber da autoridade? Faça aquela pergunta assim, que você sempre quis saber e nunca teve a oportunidade de perguntar para o Keynes. Where do I start? Just maybe keeping with the same theme, I think the challenge that we see as practitioners and that clients see often is these different processes in different countries where there's no alignment, and for perfectly reasonable reasons, in the approach or the process that we need to go through in a remedy discussion. So if you take the European Commission approach, for example, the European Commission will investigate, prosecute, and pass judgment. It's all one body. In CAD, it's somewhat different. In the US, it's somewhat different. And the timing of these processes, again, is not aligned. I think against that background and the points that we've just discussed, Keynes, maybe it would be interesting to hear from your perspective, how do you see it? When would you like companies to come in and say, look, we recognize that there is an issue that needs to be solved. It's not a Brazil-only issue, and let's take that example to just zoom in on the issues a little bit. Can we have a discussion with you? At what stage should we have it? Bearing in mind, have the substantive issues been crystallized? And to what extent is it genuinely possible to have a without prejudice type discussion? Rafik, obrigado pela pergunta. Eu não comentei a sua resposta, que eu preferia responder a sua pergunta, que eu imaginava mais ou menos qual seria. E eu vou aproveitar para responder e fazer os comentários em relação ao que você respondeu anteriormente. Primeiro, vou responder igual, depende. É caso a caso. Mas, em linhas gerais, dá para ter, sim, uma noção do que seria o procedimento. Primeiro, eu fico feliz em saber que as autoridades fazem essa avaliação de
quando vai avaliar em cada autoridade, eu espero que o Brasil esteja entre as principais autoridades que você faz esse mapeamento do risco regulatório. Quero dizer que recomendo fortemente, sim, em uma operação em várias jurisdições, as empresas façam um mapeamento do risco regulatório no Brasil, porque ele existe. A gente aqui tem prazos legais, tem 2 instâncias, tem a superintendência, tem o tribunal, temos terceiros interessados, tem a possibilidade totalmente legítima, importante, do tribunal avocar. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando a empresa vai avaliar quando deve notificar no Brasil. Aqui, primeiro ponto, quando ela deve apresentar uma proposta de remédio. Por mais que, mais uma vez, seja de praxe falar que depende do caso, como a Bárbara mencionou, tem operações em que o CAD já conhece o mercado, a jurisprudência é consolidada, e as empresas sabem que pode ter um problema concorrencial ou um risco grande de ter um problema concorrencial. Então, ela tem que fazer a avaliação se ela prefere se engajar em tentar apresentar para o órgão que não tem problema concorrencial, ou já apresenta uma proposta de remédio, já, inclusive, na pré-notificação, como está no guia e foi feito algumas vezes. A Bárbara citou o caso Lindprexer, acho que é um bom exemplo. Já na pré-notificação, os advogados vieram falando, não, a gente tem interesse em apresentar um pacote significativo, robusto de remédio, porque a gente sabe que aqui pode ter um problema, e é um dia global. Tendo em vista que é um dia global, a parte das empresas sabiam que tinha um risco regulatório alto no Brasil, elas preferiram o quê? Minimizar esse risco regulatório, trouxe um pacote robusto, foi negociado desde a pré-notificação, e eu diria que, em nenhum momento, o CAD atrapalhou o processo de negociação. No caso que eu falo, nem superintendência, nem tribunal. O remédio foi negociado na superintendência, o pacote era robusto, foi apresentado ao tribunal. O tribunal fez alguns ajustes, o que é natural, e foi aprovado sem problema, apesar de, quando a gente vê, diria que era quase de reprovação sumária, né? Quando a gente vê internamente. Mas o pacote foi robusto e a empresa fez uma avaliação interessante do risco regulatório. Claro que isso não é sempre. Muitas vezes, a empresa não sabe o tamanho do risco, a autoridade não sabe, então ela pode apresentar ou ao longo da instrução da superintendência ou ao longo do tribunal. Isso vai definir também muito como se dá a instrução na superintendência. Pode aparecer terceiro interessado, pode não aparecer. O mercado pode ser diferente do que a empresa está defendendo, seja porque a empresa não concordava ou simplesmente concordava, mas para tornar menos difícil a análise, ela preferia ampliar um pouco o mercado de produto geográfico. Então, vai depender um pouco do caso. E depende do tipo de remédio. Eu diria que é mais fácil apresentar o remédio estrutural na superintendência do que o remédio comportamental, até porque quem está instruindo o processo é a superintendência. O tribunal vai conhecer pouco o caso até que suba, então é muito mais fácil e é razoável o tribunal aceitar um remédio estrutural do que um remédio comportamental vindo da superintendência. Mas, mais uma vez, vai depender da operação. É uma questão, como estava colocado no guia, questão de razoabilidade, proporcionalidade, custo-benefício. Ao mesmo tempo, eu sei que, puxando o que você falou, vai avaliar, não vai notificar as operações em todas as autoridades ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental saber como é o procedimento em cada jurisdição. Dá mais um exemplo de uma operação que está no CAD, eu não vou citar o nome das empresas, porque está analisando, em que era muito provável que tivesse terceiro interessado, muito provável que tivesse problema, e a empresa optou por notificar nos Estados Unidos, negociar remédio nos Estados Unidos, aprovar lá e depois vir para o Brasil. Então, não me venha reclamar de demora de análise no Brasil, tendo que você esperou aprovar lá, que foi um processo longo, e depois veio notificar no Brasil. E aqui a operação está com menos de 100 dias na superintendência. Então, assim, eu diria que aí o risco regulatório não foi muito bem avaliado, e, nesse ponto, se ela vier reclamar em relação ao tempo, falar, infelizmente, poderia ter sido apresentado antes da operação. Mas aí, mais uma vez, é a escolha da empresa. E, por fim, em relação a se deve ou não apresentar remédios, para antecipar uma possível aprovação, tendo em vista que o tempo é um fator relevante. Eu diria que, pelo menos pelo histórico que tem sido visto, e a Bárbara até participou de alguma dessas operações, quando a gente torna um caso complexo, não quer dizer que o caso necessariamente vai ser impugnado, mas dá um indicativo ali que, olha, a gente está vendo problemas na operação, geralmente marca-se a reunião em seguida, para, na reunião, passar para os advogados qual é o problema concorrencial. Os advogados podem, primeiro, tentar afastar as preocupações, ou tentar afastar as preocupações e já apresentar remédios, ou simplesmente concordar com as preocupações
e apresentar os remédios. Normalmente, os advogados preferem tentar falar que não tem problema nenhum ainda e não apresentar remédio. Mas, mais uma vez, se os advogados quiserem tentar afastar as preocupações concorrenciais e apresentar já uma proposta inicial de remédio, não tem problema. A superintendência não vai se amarrar ao fato da empresa ter apresentado um pacote de remédios para falar, não, se apresentou o pacote de remédio, então vamos negociar remédio. E a Bárbara, que é uma prova disso, já tivemos operações que a gente declarou complexo, e algumas nem declarou complexo, a gente falou quais os problemas. A empresa trouxe um possível pacote de remédios e a operação foi aprovada sem restrição. Por quê? Porque a gente foi convencido pela empresa e pelo teste de mercado, pós-declaração de complexidade, que, de fato, não tinha problema concorrencial. A gente falou, não vamos pedir um pacote de remédios só porque vocês vão oferecer. Até porque é custoso para a empresa, mas também é custoso para a autoridade negociar e ter um remédio aprovado. Porque, além de negociar, de aprovar com remédio, tem um custo. Se for comportamental, geralmente é de 5 anos, que a gente vai ter que acompanhar, mesmo tendo trustee, tem que acompanhar aquele remédio comportamental, e se for comportamental, estiver relacionado a preço, quantidade, mais complicado ainda, e o CAD não quer ter um papel de regulador de preço e quantidade. Então, se tem um custo para a empresa de propor o remédio e ter um remédio, também tem um custo para a autoridade. Então, pode ficar tranquilo que, quando o CAD demanda o remédio, é porque tem uma teoria do dano que, na perspectiva do CAD, existe, está sendo bem fundamentada, e aí, de fato, a empresa tem que propor o remédio. Mas, se não tiver a teoria do dano, o CAD não vai pedir o remédio simplesmente porque foi apresentado o remédio para a autoridade. Bom, então acho que a gente pode, pegando carona, Keynes, no seu ponto, passar um pouco para a discussão do desenho desses remédios. Eu acredito que muito do que você mencionava agora é o que a gente precisa para passar para a discussão de que remédios são esses, se os remédios são necessários. Parece que o guia de remédios busca trazer bastante clareza nesse ponto. Vou passar a palavra, inclusive, para a Patrícia fazer a pergunta para o John. Mas me parece que um dos assuntos aí que está também muito em discussão é a questão dos remédios comportamentais. O guia traz uma luz sobre isso. Ontem mesmo saiu uma notícia no MLEX sobre como diversas jurisdições vêm tratando esse remédio. Então, Patrícia, o que devemos discutir quando o assunto é o desenho dos remédios? Joia. As minhas perguntas refletem um caráter bastante prático que a gente também tentou colocar no guia, no dia a dia, como de fato a gente torna esses remédios mais efetivos. Então, minha pergunta seria, no Brasil, o prazo dos nossos remédios comportamentais gira em média de 5 a 6 anos. Agora, a definição do prazo desses remédios, principalmente prazos de remédio comportamental, não é trivial. Então, na sua visão, na sua experiência, que elementos e procedimentos poderiam ser utilizados para definir os prazos mais adequados para remédios comportamentais em cada caso? Na verdade, são 3 perguntas, então eu acho que eu vou fazer todas na sequência. Ainda sobre remédios comportamentais, as sanções e as penalidades vão ter um papel particularmente importante para garantir o cumprimento das obrigações. No caso de uma estrutural, pode ser que a própria operação não seja consumada, mas no caso do comportamental, a operação ocorre e qual vai ser o incentivo de cumprir, de que as firmas, de fato, cumpram os remédios comportamentais. Então, as sanções e penalidades têm esse papel importante e, com base na sua experiência, quais seriam recomendações práticas para a definição dessas sanções e penalidades que, de fato, conseguissem coibir o descumprimento das obrigações? E, por fim, fazendo o link com painéis posteriores que vão tratar de economia digital, nós fizemos uma consulta pública para o Guia de Remédios e recebemos algumas contribuições apontando para a utilização de remédios comportamentais em casos envolvendo mercados digitais. Nesses casos em particular, como que a gente pode enfrentar essas 2 questões anteriores, ou seja, de prazo e definição de penalidades, principalmente tendo em vista o dinamismo desses mercados e também a possível inadequação de parâmetros que levem em conta faturamento para a definição de sanções? First, thank you for the questions. It's great to be here. As Rafiq said,
Brazil's playing an increasingly important role in global antitrust. And so conferences like this are increasingly important. And I'm glad I can be here. I apologize in advance for my lack of Portuguese and for the quality of my English. And I also apologize for our country setting potentially a global trend for politicians in presidential temperament. So I hope Sunday goes well for those of you who are interested in such topics. So let me talk about first, broadly speaking, the questions cover behavioral remedies. And as an economist, I can actually give a very simple answer. Try to avoid them. And seriously, especially in horizontal deals that require remedies. Remedies obviously can play an important role because there are deals that are in efficiency enhancing, good for consumers, other than one part of the transaction that requires some form of a remedy. And over the years, I think economists and many folks believe that moving away from behavioral and strongly preferring structural remedies, especially in the case of horizontal mergers, is important. So the specific time frame for behavioral remedies, again, try to avoid them. But now that's a very flippant, simple answer. The reality is in certain vertical mergers, there is a need for potential behavioral remedies, and behavioral remedies can serve a purpose there. And so the specific time frame depends on the merger in question. I don't think I can give a precise answer because in certain deals it may be a short time frame, and other deals it may be a long time frame. What I can talk about as a matter of economics is the need for penalties if a company violates those terms. I can think of a very simple example. Think of a market, and this goes to, in essence, the third question, where it involves a digital product, and there are network effects. So the agency is worried about some specific behavior, and the company says, you know what, I'm going to violate the agreement because it's not that big of a deal, because whatever penalty I'll get will be small. That action causes the market to, quote, tip. The construct of network effects and the action in question causes the market to move towards the company at issue, and you sit there and then 6 months later, or say 2 years later, they undo the action. So there's some specific thing they weren't supposed to do, they start doing it, the agency comes to them and says, you're violating the agreement, they say, oh, I'm sorry, and they stop it. Now what's the penalty? If the penalty is just for the time frame in question, now they've acquired the monopoly position or they've harmed the market in some way, and it's permanent. So you have to have penalties that deter them from doing that. And the context of the United States, we to deter anti-competitive conduct, we use treble damages. I can't give a precise answer to what level the penalty should be, but they should be significant enough that they deter companies from violating any agreement they have with an antitrust authority. And that's an important element of any design of a remedy. Lastly, let me just talk a little bit about what remedies tend to work and what don't in terms of design. Clearly, structural remedies work better. Clearly, when it's a sale of a whole business, it works better than carving out particular assets, and there's evidence to support that view. And so that's an important element. We also know that when remedies are targeted at particular issues that are more tangible, it's easier to monitor it. If you say, okay, I want two products to interoperate, that's a very hard remedy to implement because there are many, many reasons why two products may not interoperate. And it's very hard for regulators to sort out all the explanations. It could be the company says, you know, I'm not assigning enough engineers, but in the but-for world, they wouldn't have assigned enough engineers either. And so it becomes very challenging to have those types of remedies that are not very specifically defined. When it's very specifically defined, no information sharing between part A and part B of the business. That's easy to define. When it's a more amorphous or more ambiguous, it's very hard to monitor and then to ensure compliance.
And so in designing remedies from the agency perspective, one should be looking for structural remedies, one should be looking for selling whole assets, one should be looking for high quality buyers, and one should try to stay away from behavioral remedies and remedies that are not well specified and well targeted. Yeah, I mean, it's quite interesting hearing about behavioral remedies, given that we don't actually use them in Europe very much, other than in the context of conglomerate concerns. I think my colleagues from the US would wonder what I'm on about when I talk about conglomerate mergers. So my experience with behavioral remedies is largely with the authority formerly known as MOFCOM, where they have been more hungry, I would say, to behavioral remedies, either as a standalone remedy or in addition to a disposal. And just picking up on the point of duration and how long is what's right. In one transaction where it was a commodity industry, where we had to agree to a disposal of an asset, the concern from MOFCOM at the time was security of supply. And we were required to give a remedy on 3 different products where there was a commitment to continue supplying the Chinese market of certain volumes following a certain price formula. And the period that was determined was the right period was 7 years. Don't ask me why it was 7 years, but it was 7 years. Now, the question I think there is this antitrust law, is this industrial policy? There's a big question there. I did have another example of a client coming to me, again in the context of a MOFCOM remedy, saying, we've had a deal a couple of years ago, we've signed up to a commitment to continue supplying, but we didn't think of, and our counsel didn't think of, putting a time period on a remedy. What can we do? It was open-ended, which I think is horrendous. To be fair to MOFCOM, they were very willing to come back to the table and negotiate something sensible. Aproveitando o link das respostas, no guia de remédios, a gente tem lá indicando, e como ocorre na maioria dos guias, que se recomenda que nas operações com problemas horizontais sejam desenhados remédios estruturais, e nas operações com problemas verticais, como foi mencionado aqui, é mais comum, é mais adequado remédios verticais. Só que isso não quer dizer que, obrigatoriamente, o remédio em uma operação que tem problema vertical tem que ser comportamental. Isso meio que virou um tabu aqui no Brasil, e é normal, quando tem uma operação vertical, a gente vai analisar o desenho de remédio e falar, não, mas o CAD nunca impôs o remédio estrutural em uma operação vertical. Sim, qual o problema? Também o CAD nunca tinha reprovado a operação envolvendo o mercado de educação, e reprovou. Nunca tinha reprovado a operação no mercado de gás, reprovou. Por isso que nunca vai ter um remédio estrutural em uma operação vertical. Tem que estar linkado com a teoria do dano, a questão de proporcionalidade, razoabilidade, como está no guia. E foi interessante, foi um caso em que foi defendido aqui que não deveria ter um remédio estrutural, e, de forma interessante, os Estados Unidos, na mesma operação, reprovou. Quer dizer, não foi nem um remédio estrutural, foi uma reprovação. E aí, assim, tem que um pouco romper essa barreira dos advogados em bater o pé e falar. E não foi negociado o remédio na superintendência porque não vamos negociar remédio estrutural em um caso vertical. Tá bom, então não vamos negociar o remédio aqui, e vai para o tribunal, e o tribunal vai fazer a avaliação dele. Agora, meio que tem que terminar com esse tabu de que operações com problemas verticais não podem ter problemas estruturais. Tem que estar linkado com a teoria do dano, não com essa regra de ouro, que eu acho que... Tanto é que espero que daqui a alguns anos tenha um remédio estrutural e falar, olha, agora tem um remédio estrutural, uma operação vertical, para um pouco romper com esse tabu. Tendo em vista que, primeiro, tem que ser proporcional, e, segunda, tem que ver a teoria do dano. Se tiver que reprovar uma operação vertical, vai ser reprovada a operação vertical. Mas, para isso ficar um pouco claro, no guia recomenda-se, de fato, a operação remédio comportamental em operações problemas verticais, mas, mais uma vez, isso não é nenhum tabu. Ok? Acho que, pegando o gancho nesse ponto, talvez o John possa comentar essa operação que você comentava, Keynes, de que, de fato, foi alegado, né, naquele momento que, há 40 anos, os Estados Unidos não adotavam remédios estruturais
em casos verticais, e por isso o Brasil não poderia fazê-lo. Tenho certeza que o tribunal aprovou com remédios comportamentais, porque entendeu que era o adequado. Volto a dizer, não estou envolvida, não estava envolvida no caso, mas tenho certeza que o CAD se convenceu daquilo e por isso aprovou. Mas eu me lembro dessa discussão e do argumento de que nos Estados Unidos não se adotava um remédio estrutural ou se reprovava uma operação vertical há 40 anos, e esse caso foi judicializado. Entendo que ele ainda está judicializado. Acho que seria interessante ouvir, eu não sei se o John esteve envolvido, então, sem criar nenhuma sensibilidade, que ele comentasse um pouco como essa impugnação dos Estados Unidos tem afetado a decisão das empresas de rever esse tipo de remédio, pegando justamente o gancho no ponto do Keynes, de que talvez esse tabu de que não há remédios estruturais em casos verticais tenha ou não sido derrubado. Volto a dizer, eu sei que o caso está sob discussão nos Estados Unidos, mas provavelmente isso afetou um pouco o ambiente, tanto das autoridades quanto o público. So let me start by observing that the vast majority of vertical mergers are pro-competitive. So if we think about how many situations would we actually have that would arise where there would be an anti-competitive vertical merger where a structural remedy is required, you're talking about a very small universe. So the very fact that the United States hasn't had a structural remedy on a vertical case in many, many years or ever, you got to remember the first challenge of a vertical merger by an antitrust authority in the United States in the last 3 to 4 decades was the AT&T Time Warner challenge. So we're talking about small universes here, and when you have small sample sizes, drawing inferences from them is very challenging, and so I wouldn't make a recommendation for that. I think as a matter of economics, it's very simple to see situations where a structural remedy in a vertical merger makes complete sense. Think about a multi-product firm where across all of the products except one, it's a pro-competitive vertical merger. In that one product, it actually is potentially anti-competitive. And say the economic evidence supported it. It's one of those rare birds where it actually is true that the vertical merger would produce an anti-competitive effect. You could say, okay, selling off that one product makes sense. And I don't think a U.S. antitrust authority would hesitate on that. In fact, in AT&T Time Warner, I wasn't personally involved, although our firm was. I believe, and again, I don't know this for fact, that there was a desire for a structural remedy of selling various assets to resolve that merger prior to it going to litigation. So in that case, you could say, okay, now there's evidence to support pushing for a structural vertical remedy, which then can make more sense. There's no bright line here that says there should not be a structural remedy in a vertical case, and I would not recommend any antitrust authority adopting that. Talvez eu perguntaria para o Rafik, também nessa linha, um pouco de como ele viu a reação dos clientes depois do caso que foi impugnado recentemente, questionando a possibilidade de remédios meramente comportamentais em casos verticais. Um pouco a gente teve a percepção do John, mas ouvi como seus clientes passaram a olhar essa possibilidade. Eu sei que na Europa os remédios comportamentais são aceitos de forma mais limitada, são menos aceitos, mas considerando os multi-jurisdictional cases que você tem trabalhado, até que ponto seus clientes passaram a ser mais abertos a considerar remédios estruturais em casos verticais ou não, após o caso do ano passado da AT&T? I mean, if you just start off with behavioral remedies more generally, I think one of the first questions you get from a client who's not a seasoned customer of antitrust authorities is, can we solve everything with behavioral remedies? And the answer is no, I'm afraid not. And you have to go through the motions of explaining why. If you zoom in then on vertical concerns, I think clients struggle to understand where the issue is when it comes to vertical concerns. And as John said, I mean, it's a rarity that a deal really raises concerns that merit regulatory intervention from a vertical perspective.
I think explaining to the client that there is an issue, and we do have a case currently going through the commission where this is an issue currently and being negotiated, is quite a tough sell from a client's perspective. And their immediate reaction, without actually knowing much about the difference between behavioral and structural remedies, is immediately jump on the bandwagon of, we can fix this through commitments to do or not to do certain things. I see clients often saying the concern is irrational, because from a commercial perspective, it continues to make sense for us to continue supplying. There's no foreclosure concern or the like. And they often can't understand why there is a concern being brought from a regulator. They see these concerns, I think, typically as very theoretical and not realistic when it comes to the commercial world, because the way they see it is, we can make money off this and we'll do it, rather than we can make more money off not doing something. That's the typical type of approach. Now, I'm not saying there aren't some few cases out there where, yes, it would make sense to stifle your competitor and deprive them of a product. Yes, of course. They're quite rare. I think convincing a client that they need to dispose of an asset to solve such a concern is extremely difficult. It's rare. I can't say I've got lots of experience of having to have these discussions, because they don't crop up very often, as John said. But bearing in mind the difficulty in a client accepting a disposal on a horizontal deal where the concerns are in the gray area and they're not black and white, this is much harder. Thank you. Eu passaria, então, a palavra para o John, para que ele pudesse trazer também algumas perguntas para a autoridade, para o CAD, para a doutora Patrícia, sob a ótica da... Sure. My question is really turning back around the question that I got asked, which was in a different way, which is economists have a strong preference for structural remedies, and that is reflected in the new guidelines. It says that there's a preference for structural remedies. Can you help explain and provide more color than hopefully is in the guidelines when you will use behavioral remedies over the preferred structural approach? And I have 3 questions as well. The second question is, in the United States, there's been an increased focus on the quality of the buyer when there's a structural remedy. Perhaps that pendulum's actually maybe even swung too far, that the requirement has become too high. But how will you assess the quality of the buyer? How will you qualify the buyers? What factors will go into that? And if you can provide some more color on that. And then to the extent that you have behavioral remedies, how are you going to oversee them? There's a preference for a trustee or a monitor, but how are they actually going to oversee these businesses? Because in essence, when you have a behavioral remedy, you've committed to regulate either the industry or the company in a material way. And so how are you actually going to do that? Joia. Vamos lá. Bom, então, em relação à primeira pergunta, como que nós vamos decidir quando usar remédios, quando remédios comportamentais são mais adequados ou estruturais? Acho que o princípio mais claro que está no guia, que a gente tentou enfatizar, foi essa diretriz de que remédios estruturais sejam considerados prioritariamente. Acho que diferente do que foi colocado da Europa, no Brasil nós temos proporcionalmente um tanto considerável de remédios comportamentais. Então, essa sinalização de uma preferência por remédios estruturais é, de fato, bastante relevante para nós. Então, como é que a gente vai verificar se o remédio estrutural deve ser utilizado ou não? Nós vamos nos guiar pela proporcionalidade, se o remédio estrutural vai ser proporcional e adequado. E qual que é a base para se fazer isso? Nós vamos novamente para a teoria do dano. Se a gente não tiver clareza de qual que é o dano, potencial dano concorrencial que se busca remediar com o remédio, de fato, essa discussão pode ser um tanto inócua. Então, esse é um ponto que a gente enfatizou no guia, a necessidade de que, antes do início da discussão dos remédios, a autoridade sinalizasse, ainda que em âmbito preliminar, qual que é o dano,
né? O que a gente está tentando corrigir com esse remédio? E esse potencial dano é o que ajudaria a identificar se o remédio estrutural é proporcional ou não. Muito bem. Ao mesmo tempo, nós temos que levar em consideração que esse processo de identificação do dano, desenho do remédio, ele não é linear, né? Então, estamos tentando entender o que de fato é o dano. E conforme novas informações vão surgindo, a própria teoria do dano pode evoluir e, ao mesmo tempo, o remédio que seria suficiente para remediar esse dano. Então, a gente precisa levar em conta essa dimensão, que esse é um processo de conhecimento, de entendimento do que é o dano que se pretende remediar. Um outro elemento a se levar em consideração, que foi mencionado aqui, são as eficiências da operação. Claro que temos todo o interesse em manter as sinergias, as eficiências geradas, e isso é um dos motivadores que faz com que remédios comportamentais acabem sendo utilizados em integrações verticais. Mas, como foi dito, também não necessariamente a gente vai precisar de um comportamental ou não vai precisar de um estrutural. E aí, por fim, o grande fator orientador para a escolha, para avaliar a possibilidade de adotar ou não um remédio comportamental, seria a sua efetividade. Quão provável é que esse remédio, de fato, seja efetivo? E aí, em relação ao seu comentário anterior, John, acho que só tenho que agradecer, porque ele, de fato, reflete a nossa percepção. Muitas vezes nós olhamos com cautela remédios comportamentais, porque há muitos fatores de risco, né? Como que a gente vai verificar, então, se o remédio comportamental vai ser efetivo? Além do princípio da proporcionalidade, que eu já mencionei anteriormente, a gente precisa ver mesmo. Ele atende os outros princípios? Nós tentamos elencar isso com clareza no guia, né? Quais princípios seriam esses? O remédio é tempestivo? Ele vai resolver o problema rapidamente? Ele é factível? Dá, de fato, para ele ser implementado sem problemas? Ele é verificável? O acompanhamento, o monitoramento desse remédio, ele é factível de ser feito sem grandes custos? Então, essas são as orientações básicas que tentamos trazer no guia, que nortearão a escolha entre um remédio estrutural, um comportamental, um mix dos dois, ou nenhum, caso não haja remédio que possa remediar o problema. Então, isso em relação à primeira. Agora, a segunda pergunta, que diz respeito ao comprador, eu fiquei bastante feliz com essa pergunta, porque ela, de fato, foi uma preocupação bastante grande para nós no guia, e tem toda uma seção dedicada ao comprador, né? Então, tentamos pensar em dois riscos principais associados ao comprador. Em primeiro lugar, definido o pacote de desinvestimento, vai ter comprador, de fato, para esse pacote? Em segundo lugar, se houver um comprador, esse vai ser um comprador adequado? Então, em relação a esse primeiro risco, o guia tentou elucidar 3 possibilidades de remédio em relação ao momento de definição do comprador. Então, seria o Fix-It First, o Upfront Buyer e o Post-Consummation. Como essas definições têm pequenas variações entre as diferentes jurisdições, nós tentamos trazer isso com tanta clareza quanto possível para o caso do Brasil, e o entendimento que nós colocamos foi o seguinte: então, o Fix-It First seria quando a definição do comprador ocorre antes da aprovação da operação, antes da sessão de julgamento. Esse é o caso, por exemplo, de Bayer Monsanto, em que a BASF, comprador, já tinha sido definida anteriormente, e o pacote de remédios pode ser desenhado, inclusive, levando em consideração o perfil desse comprador. No caso do Upfront Buyer, a consumação da operação fica condicionada à definição do comprador, ou seja, o caso pode ir para julgamento, a operação pode ser aprovada, mas a consumação em si dessa operação fica esperando até que se encontre um comprador adequado. Esse foi o caso, por exemplo, de Dow DuPont. E o post-consummation seria aquele caso em que a operação já é consumada logo depois da aprovação da operação e o comprador só é definido posteriormente. Em relação a esses 3,
O terceiro caso, o pós-consumação, é de fato o que traz maiores riscos em relação a se vai haver ou não um comprador. Na história do CAD, nós já tivemos, inclusive, uma operação, Continental Veyance, que muitas vezes é citada, em que nós acabamos, de fato, tendo esse problema de não conseguir identificar um comprador. Nesse sentido, o guia sinaliza para que Fix-It First e Upfront Buyer sejam considerados se houver alguma dúvida em relação à existência de compradores ou não. É claro que, se houver muito interesse pelo pacote de ativos, pode não haver motivo para postergar a operação e suas eficiências, mas é importante levar isso em consideração, muito tendo em vista que, historicamente, os remédios tenham sido mais pós-consumação e, mais recentemente, tenham ido para uma linha de Fix-It First e Upfront Buyer. E essa é a linha que nós gostaríamos de ter a partir de agora. Além disso, isso. Então, no segundo risco, encontramos um comprador, ele vai ser adequado ou não? Nós também dedicamos várias páginas a essa questão, tentando elencar os requisitos que o comprador teria que ter. E quais seriam eles? Em primeiro lugar, independência em relação às firmas que são parte da operação. Se elas forem independentes, de algum modo, seja via participação societária, seja por alguma relação contratual, pode ter, de fato, um conflito de interesse que não leve a empresa a atuar como um competidor efetivo e solucionar o problema concorrencial. Segundo ponto, o comprador não deve gerar novas preocupações concorrenciais. Então, nesse ponto, a gente pede que ele apresente um plano de negócios convincente, que, de fato, ele vá atuar como um comprador, como um competidor efetivo, por exemplo, que não vai revender logo em seguida o negócio a um terceiro. E, finalmente, ele tem que demonstrar a capacidade de manter e desenvolver esse negócio desinvestido. Então, para isso, rigidez financeira. O comprador vai ter recursos financeiros necessários para garantir o desenvolvimento desse negócio? Segundo ponto, ele vai ter capacidade de obter todas as aprovações regulatórias necessárias? Pode ser que ele venha a obter, mas, se isso for demorar demasiadamente, pode ser que a gente tenha um atraso muito perigoso em relação ao cumprimento dos compromissos. E, como eu mencionei anteriormente, hoje os remédios comportamentais duram, em média, de 5, 6 anos. Então, mesmo que hoje o CAD tivesse uma estrutura para garantir, por si só, o monitoramento desses remédios, não é um risco muito grande nós assumirmos que, daqui a 5, 7 anos, nós também vamos ter essa possibilidade. E aí, um último ponto é que também indicamos essa adoção de trustees de monitoramento, mesmo em caso de setores regulados. Em alguns casos, é possível que, mesmo a agência reguladora fazendo algum tipo de acompanhamento, que esse tipo de acompanhamento não seja suficiente para avaliar se as obrigações estabelecidas estão ou não sendo cumpridas. E todo esse conjunto de dificuldades que trazem os remédios comportamentais, que sinalizam essa adoção preferencial por remédios estruturais, bastante em linha com o que saiu no MLX, com um timing bastante apropriado, e que nós agora pretendemos levar a cabo. Obrigada, Patrícia. Eu acho que eu ouvia você falando, eu já li algumas vezes o guia desde que ele saiu, mas me parece, só reforçando algo que eu comentei antes, que o grande mérito desse guia é consolidar o que existia uma série de casos e decisões que não necessariamente estavam traduzidos num ACC, no final do dia, num acordo. E aí, eventualmente, se você tinha participado do caso, você conhecia alguns detalhes, mas isso não estava refletido, essa inteligência de negociação de acordos não estava ali. E eu acho que isso volta, Kenis, para o teu ponto de como falar com os clientes também, porque na medida em que você passa a ter mais clareza sobre um pedido de um upfront buyer ou de um fix-it first, isso você passa a ter mais, quase que legitimidade, por assim dizer, para explicar para as companhias que é algo que o CAD vai pedir, porque a reação imediata é, não, vamos tentar ir para o terceiro cenário, como a Patrícia dizia, até porque, mas eu já tive um caso assim, mesmo na nova lei, etc. Então, eu acho que tem duas coisas que, ouvindo aqui o que a gente tem falado e esses resumos importantes que a Patrícia tem feito sobre o que está no guia,
que me parecem que ajudam realmente, contribuem muito para facilitar esse processo e torná-lo mais tranquilo, né, no diálogo entre a autoridade e o cliente, até porque o que a gente falou algumas vezes, os advogados dizem isso, os advogados dizem aquilo. A gente diz o que o nosso cliente quer que a gente diga, assim, não somos, a gente fala, a gente é a voz, e a gente tenta fazer um pouco essa ponte aí entre, né, o que as companhias acreditam que é um problema, é uma necessidade, e tentar fazer um pouco esse meio de campo. E o segundo ponto só que eu queria ressaltar é que isso está sendo dito realmente com um tom de elogio, mas me parece que o guia aproveitou muito também da experiência internacional, o que é positivo. Isso não quer dizer que o Brasil não tenha as suas particularidades de estrutura, mas aí eu acho que facilita muito para um advogado trabalhando, por exemplo, num caso multijurisdicional, que a gente não tem gramáticas tão diferentes. Então, o conceito de upfront buyer, de fixed first, de monitoring trustee, todos esses conceitos que vocês aproveitaram, vamos dizer, a cara do ACC hoje é muito parecido com os acordos negociados fora, de novo, com as particularidades de cada país, mas eu acho que isso só ajuda nesse caso de operações internacionais. Então, me parece que, nesse sentido, o CAD andou, de fato, bem em ter isso num documento e algo consolidado. Por favor. Bárbara, quando eu falei de advogado, não estava batendo no mensageiro, por favor. Eu entendi. Só estava passando a preocupação. Tanto é que muitas vezes a gente fala que, quando é clara a operação complexa, que quando vem os advogados, é bem-vindo sempre quando vem a empresa, né? Que a empresa ouve diretamente a preocupação do CAD, porque às vezes eu entendo, às vezes vocês falam isso, a gente tem que levar para o advogado para a empresa não entende direito, não tem problema, traz a empresa para a reunião. É até mais fácil, sem preconceito nenhum. E, às vezes, é útil, a empresa conhece mais do mercado do que vocês, do que a gente. E, algumas vezes, inclusive, a operação declarada complexa, aí vem o pessoal da empresa e explica o que a gente não conseguia entender até aqueles 90, 100 dias. E, puxando aqui um pouco o que a Patrícia tem falado, ela tem procurado nas respostas explicar o que está no guia, né, Patrícia? E tem um ponto que a gente conversou aqui internamente que valeria a pena mencionar no painel. Em algumas contribuições para o guia de remédios foi pedido que tivesse um anexo de procedimentos. E nesse anexo de procedimentos tivesse, inclusive, timeline, para apresentar a teoria do dano, um parecer formal, a nota formal. Qual é o problema disso? Que, primeiro, eu acho que a gente não está maduro o suficiente para estabelecer uma timeline. Segundo, eu não sei se a gente vai chegar a esse ponto. Porque a gente tem 2 instâncias de negociação independentes, e a decisão é do tribunal. Segundo, já foi falado aqui, mas cada caso é um caso, não tem jeito. Tem operações que a gente conhece do problema já na pré-notificação, tem outras só com 120 dias. Um exemplo claro é o que está acontecendo hoje. Na superintendência, a gente tem 5 operações declaradas complexas. 5. Uma foi declarada complexa, mais ou menos com 30 dias, 2 com 80, uma com 100 e uma com 110 dias. Por que essa diferença de prazo? Simplesmente porque a SG só verificou de forma clara o problema concorrencial nesse período. Na operação que foi declarada complexa com 30 dias, operação simples, poucos mercados relevantes, tinha uma notificação longa, os próprios advogados falaram que sabiam que tinha problema concorrencial. Já a operação que foi declarada complexa com 110 dias, simplesmente porque só com 110 dias que a SG conseguiu identificar qual era a teoria do dano. Então, não dá para colocar no guia de remédios falando, olha, com 90 dias a SG tem que fazer um documento dizendo qual é a teoria do dano. É impossível. Eu creio que isso não tem autoridade nenhuma, essa exigência de um prazo, até porque aqui começou a contar o prazo, não suspende, ou seja, com 90 a 110 dias, a SG tem que definir realmente qual é se tem problema ou não, para seguir numa aprovação sem restrição, ou se vai negociar remédio. Então, a gente entende a preocupação dos advogados. Eu sei que essa timeline ia tornar muito mais claro para os clientes, mas eu diria que a declaração de complexidade já é essa sinalização. Se na declaração ela hoje é um pouco vaga, é simplesmente porque a gente não quer, na declaração, tornar ela rígida. Tanto que a gente prefere o quê? Torna complexo, indica quais são os problemas de forma genérica, e na reunião é melhor ter discussão recíproca. A gente diz qual é o problema, os advogados defendem, e muitas vezes, na própria reunião, pós-declaração de complexidade, várias dúvidas já foram afastadas, que, se tivesse na declaração de complexidade, estaria lá, formalizada, e teria imprensa no dia seguinte, dizendo que, com esse problema, o CAD vai reprovar, vai ter remédio estrutural, e não é esse o objetivo da declaração de complexidade. E, mais ainda, o que a SG está vendo como problema, o tribunal pode não ver, ou vice-versa. Isso faz parte. Eu diria que,
O ESSOL do CAD é o parecer da SG. É quando o SG estabelece, no seu parecer, qual a definição do mercado relevante, produto, preocupações concorrenciais e possíveis remédios, e vai para o tribunal. Eu diria que esse seria o caminho mais natural. Aí a parte ia ver qual é o problema identificado pela superintendência e defender o seu ponto de vista no tribunal ou passar pela negociação de remédio. Contudo, tem sido normal a parte querer negociar já na superintendência, que é totalmente válido, só que não tem um documento intermediário na superintendência de prévia do parecer. Isso não tem. Primeiro, por uma questão de time, isso não tem tempo, é difícil até fazer um parecer completo, com 120, 130 dias, quanto mais uma prévia de parecer. E segundo, porque, de fato, quando a gente declara complexo, a gente não está falando, olha, o problema é esse, traga remédio. Não, acaba sendo meio que interativo, só que em um determinado momento a gente tem que parar e falar, olha, pessoal, estamos aqui com 120, 140 dias, ou tem remédio ou não tem, vamos aprovar ou não vamos aprovar, porque o tempo é compartilhado com o tribunal. E, mais uma vez, quando o caso é multijurisdição, a gente tem a diferença da Europa. Como na Europa negocia remédio, negociou o remédio, fechou a operação, está aprovado. Aqui não. Você fechou o remédio com a superintendência, temos que conversar com o tribunal. O tribunal pode aceitar o remédio que foi negociado com a superintendência ou não. Pode falar, eu quero ver a operação para negociar o remédio aqui. Aí tem que levar que a operação vai subir, o tribunal vai analisar com cuidado, com razão, até porque até aquele momento ele não conhece a operação, e isso tem que estar no timeline, tem que estar na noção das empresas e da DSG de que, olha, negociou remédios da DSG não quer dizer que acabou o caso, tem etapa do tribunal. Então, por isso que estabelecer uma timeline com datas rígidas na superintendência no tribunal é complicado. Quem conhece o dia a dia do caso, a gente sabe que a gente tenta fazer isso no dia a dia, mas depende muito do caso. E por isso, né, Patrícia, que como coordenadora do Guia de Remédios, a gente acabou não colocando essa recomendação, que é totalmente válida, mas formalizada, pelo menos nesse momento, no Guia de Remédios. Obrigada, Keynes. Eu passaria, então, para o último ponto da discussão, que é relativo ao teste de mercado para o desenho dos remédios. Acho que esse é algo que o CAD tem adotado cada vez, aliás, hoje em dia adota em todos os casos, mas é algo mais recente, talvez, na experiência do CAD, considerando, eu diria que no início da vigência da nova lei, isso não era feito de forma tão consistente, isso vem sendo feito de forma clara, mas isso representa aí também uma série de desafios, né, de a quem perguntar, o que perguntar, o que pode ser tornado público sobre eventual remédio. Então, eu queria pedir ao John que trouxesse aqui uma pergunta para a Patrícia, e depois a Patrícia fará uma pergunta ao John. Sure. So the next area is about the market test, and there's always a challenge of when you go to the market and ask questions that market participants don't give completely truthful answers because they may want a particular outcome from the remedy process. So could you explain some more than is in the guidelines about how you will deal with that situation? How will you differentiate between potential gamesmanship by market participants in assessing the quality of a remedy when you go to the marketplace? Talvez, antes de ir para essa pergunta mais específica, eu vou aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho mais de como os testes de mercado foram abordados no guia. E aí eu saliento o lugar em que eles apareceram, né, como boas práticas ainda, como a Bárbara salientou, os testes de mercado têm sido utilizados cada vez mais, mas a gente não poderia dizer que conseguimos chegar a um procedimento uniforme e já consolidado. Então, no guia, o que nós trazemos é elucidar, de fato, o que têm sido esses testes de mercado para o CAD. Então, a gente coloca que eles vão ser utilizados para verificar se os compromissos, de fato, são adequados, se eles são necessários, se são proporcionais. É importante destacar que a parte de market test aparece na seção de remédios estruturais, mas eles também são utilizados para remédios comportamentais, para verificar se eles são suficientes ou não. Com quem a gente também salienta
que os testes de mercado podem incluir tanto concorrentes, mas também os próprios clientes das empresas envolvidas, fornecedores, outros terceiros interessados, né, de modo a se obter a melhor figura daquela operação. E quais os tipos de perguntas? Claro, se o remédio elimina os problemas concorrenciais identificados na investigação, se poderia ter riscos e outros problemas potenciais que poderiam surgir na implementação dos remédios, e se haveria obstáculos potenciais à eficácia desses remédios. Agora, é claro que, se a gente pensar, essas perguntas subentendem um remédio já estabelecido, mas não necessariamente o teste de mercado vai ser tão específico desse modo. Também há muitos casos em que o CAD acaba fazendo esse levantamento de forma um pouco mais genérica. Então, por exemplo, apresentando qual que é a teoria do dano e tentando identificar com os envolvidos quais poderiam ser potenciais remédios. Então, sem especificar qual que é o pacote de ativos, ou perguntando, haveria necessidade de algum tipo de desinvestimento? Que tipo de desinvestimento? Então, não necessariamente esse pacote precisa ser especificado, que também seria um modo de a gente tratar, pelo menos inicialmente, com problemas de confidencialidade, né? Em relação a quando esses market tests podem ser aplicados, talvez por essa não existência de um procedimento, um manual para a realização desses testes, talvez as requerentes também fiquem querendo saber quando vai ser. O que nós colocamos no guia foi a previsão de que esses testes possam ser realizados desde a pré-notificação, mas não especificamos qual o momento. Em termos de prática, nós temos tanto testes de mercado realizados no âmbito da ESG, quanto no âmbito do tribunal, e também mesmo na pré-notificação. Um aspecto que eu trago, que foi, inclusive, em resposta a uma sugestão da consulta pública, foi a introdução do prazo mínimo de 3 dias úteis para a resposta das perguntas. E também colocamos como possibilidade de market test visitas locais para averiguação, por exemplo, se os ativos que vão ser desenvolvidos estão em bom estado, ou outros aspectos que possam ser relevantes para a investigação. Agora, talvez, jogando de volta a pergunta, eu saliento que no guia nós colocamos com clareza essa preocupação bastante grande que a autoridade está tendo com a confidencialidade das informações, por exemplo, evitando a abertura de dados comercialmente sensíveis, uma antecipação da decisão, se eu já especifico com muita clareza que vai ser o remédio, eu já posso ter uma sinalização, ou mesmo acabando por abrir informações que podem dificultar a implementação do remédio. Digamos que vai ter um desinvestimento e as empresas potenciais compradoras jogarem com essa informação, né? Que leva ao ponto do conflito de interesse ao analisar essas respostas. Como que a gente pode fazer isso da melhor maneira? No guia, nós não conseguimos trazer procedimentos muito claros e específicos, além do que dessa menção de que essas são preocupações bastante grandes que a autoridade está tomando e está utilizando na aplicação desses market tests. Mas, então, eu aproveito esse gancho para, talvez, mandar de volta a pergunta, que seria, né, dada a sua experiência, como que o CAD poderia tratar essas questões de confidencialidade e conflito de interesse, de modo a fazer ainda melhor uso dos testes de mercado? A outra questão é, se você, como a Bárbara falou, esses testes de mercado têm sido cada vez mais utilizados, mas você diria que os testes de mercado deveriam ser mais a regra ou a exceção? Ou seja, nós deveríamos almejar conduzir testes de mercado sempre, em todas as operações, ou só em situações específicas? E, caso sim, em quais situações? E, finalmente, parece haver um estágio do processo de análise do ato de concentração em que o teste de mercado seja mais desejável? Em qual seria um bom momento?
So let me make a few observations. First, I'm going to turn back the clock a little bit just on the discussion because I want to make one point, and this goes to the market test itself, which is I alluded to this issue, that in some ways, some of the issues of remedies have swung too far. And one of the reasons it's swung too far is people forget the whole logic, which is we're trying to ensure there's not a lessening of competition. That's the goal. And when we think about a remedy, and I've heard this both from regulators in the United States and in the context of litigation about mergers, they are looking for a remedy that restores competition, but they ignore that the merger itself creates some efficiency. So if you think that the merger itself creates some efficiency, whatever remedy you have actually doesn't need to, say, be the size of the smallest player in the merger. You can actually be somewhat less, and competition is protected because the merged party is more efficient, and that efficiency makes the market more efficient, benefits consumers. And so when thinking about the balancing of the remedy, often the standard that is set is actually higher than is necessary to do what the goal of the remedy is, which is to ensure there's not a lessening of competition. Now on the market test, I think personally, given the potential issues, and I view the same way with customer testimony as well, it's useful information, but again, because of the role of gamesmanship, and what do I mean by that? You could imagine a situation where there's an anti-competitive remedy, that is, the remedy is insufficient, and a competitor gets asked the question of, is this remedy sufficient to restore competition? They respond to the antitrust authority, yes, because they like that it's not anti-competitive, because now prices go up and they float up with that and they profit from it. Vice versa, you could have a pro-competitive remedy where the competitor gets asked and they say, nope, not sufficient, because, and they'll say and they'll have their explanations, but the reality is it would be pro-competitive, but they're doing it for gamesmanship. So one has to be very careful. So as a result, I think customer testimony generally and the market test should be an exception. There are circumstances where it's helpful information. There are data points that can be used, in particular where you don't have good information on the market, you don't have good history in the market. If we have good history, good experience with how the market operates, one should have good knowledge about how a remedy can work given the history. Again, partly you asked the question of timing, at what stage should it be done? That interacts with the first part of our discussion of when does the whole remedy discussion occur? In some sense, you could think about the entire merger review process is part of the market test. The entire analysis of the market, if there's econometrics being done, the econometrics then can go to the remedy, and to the extent that you're out talking to customers, talking to competitors, that information then flows into the market test as well. So lastly, just one observation, because in the Aetna-Humana merger in the United States, which involved health insurance companies, it was litigated, and one issue the Department of Justice raised, and it was raised by the lawyers, not the economists, I think because they thought it was potentially a good issue in front of the judge, was that the assets that were being sold or proposed to being sold were being sold at a low price. And the Department of Justice suggested that low price indicated that the assets did not have much value. I would put a heavy caution on that, because any sale is part of a divestiture. Every market player knows that this is not a normal free market sale. There's being, in essence, for lack of a better way of describing it, a gun being held to the head of the parties. And as a result, any rational market player says, oh, they have to sell, I will bid lower than I normally would. And if there's only a limited number of potential buyers, the price will be lower than normal. So the price of the asset, or the price of the remedy, or the price of whatever is being divested, I would strongly suggest to ignore as a relevant metric for determining whether the remedy actually solves a problem.
Obrigada, John. A pergunta foi para o John, mas I'd like to hear your opinion too. I think it's important to understand the context in which the market testing is taking place. We've mentioned a few cases throughout this session, like the cement case, where you're disposing of 6 billion euros of business. You mentioned Bayer Monsanto was acting for the buyer, BASF, who picked up $9 billion of assets. And these are huge divestments and there's a process around them. I've been involved in cases where you start off quite early and you typically trigger an auction because you want to maximize value. And you could start off with, as an example, I've had one where we started off with 108 interested parties. And it takes months to get down from 108 to 1. And it's quite a demanding process. There are some cases where you've got competition for the remedy assets between financial buyers and industry buyers, where there's a bit of a tussle about our financial buyers, do they tick all the boxes and the test that you mentioned earlier? And are they good enough, or do they need to marry up with an industry buyer to be able to do it? Now, in the context of these auctions, which are, they're very attractive auctions even for the buyers, because they're putting on the market assets that would not normally be on the market. That the owners of these assets are only selling them because of the remedy, because they want to get a bigger deal done, and otherwise they will not be disposing of these assets. So extremely attractive. Now, I think it's fair to say that there can be a certain amount of mudslaying going on in the context of the auction process and in the context of gamesmanship in replying to questionnaires and submissions to authorities, because each party wants to position themselves in a better way. I can say that it's not unheard of for industrial players to say, you can't have financial buyers buying these assets for the following reasons. Is it true or not is a different question. So I think it's important for an authority to understand the process that's being adopted in the context of divesting, and put that into context when you're reading the replies to these various questionnaires. Now, coming from a jurisdiction in the EU where we rely heavily on questionnaires, or at least the European Commission does, I would also say that the weight of the questionnaires is driven by the process from one jurisdiction to the next. So if you have a European Commission process where the Commission, as I said earlier, has to be able to defend a decision in court if it's challenged, I think they are more worried about what they get back in market testing and worried about being challenged, which may lead them to be more cautious than another authority that doesn't have that concern. So I think that the whole context needs to be taken into account. I don't think there's any problem in going out there and seeking views. I think the issue is how do you pose the questions? That is key. And I think there's very little done by authorities generally, including the European Commission, on thinking very, very thoroughly about how to formulate questions. That is very important. And then once the reply comes in, how are they interpreted and used? Thank you. Obrigada, Rafik. Eu não sei se mais alguém tem algum comentário, senão eu gostaria de abrir para a plateia. Já temos uma pergunta aqui do Eduardo Caminati, depois o Paulo Casagrande. Estou usando o nosso tempo regulamentar, porque começamos 15 minutos depois, tenho 17 minutos aqui ainda. Acho que é melhor esperar o microfone, né? Por favor. Obrigado, Bárbara. Elogio a todos os painelistas. Minha pergunta é ao Dr. Keynes. Uma das questões que nós verificamos no bojo de uma análise de um ato de concentração com discussão de remédios é uma velha discussão da quanto de confidencialidade ou, por outro lado, de abertura se dará aos termos de uma minuta de ACC, aos termos de um remédio, especialmente quando você tem terceiros interessados envolvidos nessa discussão. Em que pese, obviamente, entender qual tem sido até então o entendimento, especialmente da SG, mas também do tribunal, sempre tentando proteger, na medida do possível, os termos dos remédios, até para não virar leverage de negociação nas outras jurisdições, quando é multijurisdicional. Mas, por outro lado, a gente também percebe que, especialmente a SG, tem uma preocupação em ouvir os outros concorrentes e, às vezes, até testar os remédios.
Então, eu queria saber que, com esse novo guia, que pese ele não ser específico sobre isso, mas ter discussões sobre terceiro interessado, sobre o tratamento das informações sensíveis, o que esperar daqui para frente, se há uma mudança de posicionamento da SG, ouso perguntar também do tribunal, ou se tanto a SG quanto o tribunal estão alinhados em seguir, sempre tentando buscar uma proteção maior aos termos da minuta de ACC, dos remédios, ainda que em detrimento de um maior acesso, eventualmente, aos terceiros interessados. Primeiro, desculpa que está tossindo aqui na mesa. Dessa vez não foi culpa do Baden-Baden, que essa é a primeira plenária, então foi resfriado mesmo. Eduardo, a gente não deve mudar o direcionamento. De fato, quando a gente apresenta, quando você menciona essa preocupação, é porque foi negociado na superintendência. Aí vai subir o parecer com a ACC, a questão. O ACC vai subir público, vai subir totalmente confidencial. Isso é discutido com o tribunal, né? Se vai subir público ou confidencial, mas a ideia é, de fato, proteger a confidencialidade do ACC, mas, ao mesmo tempo, tentar expor para o mercado, em linhas gerais, o que está sendo negociado. Nos últimos casos, salvo engano, o parecer foi todo confidencial, desculpe, o ACC foi todo confidencial, mas, no parecer, houve a exposição do que é do remédio, em linhas gerais, ou parte do ACC foi confidencial e parte foi pública, mais uma vez tentando proteger o ACC de especulações de terceiros interessados, e simplesmente atrapalhar a negociação no tribunal, mas, ao mesmo tempo, ter o direito legítimo daqueles terceiros saber o que está sendo negociado. É difícil lidar com esses dois elementos, principalmente, eu diria, quando o remédio é venda de ativo, porque aí a parte fica preocupada em deteriorar aquele ativo quando, numa fase que está ainda negociando a superintendência, já mandar para o tribunal dizendo qual é o ativo que vai ser vendido. A gente sabe que tem essa preocupação, mas, mais uma vez, desculpe a repetição, mas é caso a caso. A gente tenta a questão da confidencialidade, esse direito de não deteriorar o ativo, mas de tornar público, e quanto mais terceiros interessados, mais eles reclamam que querem ter acesso ao pacote de remédio, ao pacote de ativo. Os advogados aqui, acho que boa parte já foi parte de quando estava fazendo ACC ou quando era terceira. Então, assim, quando o advogado está fazendo ACC, quer que seja tudo confidencial. Quando é terceiro, é tudo público. Aí fica aquela guerra. Aí, quando chega, mas no outro caso, você não pediu para ser confidencial, e agora? Faz parte do jogo. Exatamente, faz parte do papel. Lembra que a gente é mensageiro, lembra? A gente é mensageiro, usando a sua palavra. Nesse caso, eu acho que o advogado é menos mensageiro e mais faz parte ali do complô. Complementando o teu ponto, Keynes, me parece que o tribunal, inclusive, teve a oportunidade de discutir isso recentemente, em alguns casos em que foi pedida a abertura de ACCs, e o tribunal deu uma sinalização bastante clara, no sentido de que ele usa o terceiro interessado como alguém que agrega ao processo, mas ele não é uma parte direta, principalmente, acho que nos casos, né, de atos de concentração. Não me lembro de já ter discutido o contrário, mas me parece, conceitualmente, que o papel do terceiro interessado é um papel de alguém que contribui e não de parte, efetivamente. Então, independentemente de que lado estar, eu acho que, nesse ponto, a minha opinião, o tribunal andou bem. Pode ser que o tribunal queira abrir, porque ele entenda que ele precisa ouvir as partes, como o Rafik mencionou, por exemplo, mas, caso contrário, me parece que sim, é uma prerrogativa da autoridade entender até que ponto ele precisa do terceiro para fazer essa avaliação. Não me parece que o terceiro tenha um direito, né, anterior. Assim, eu concordo, Bárbara, eu diria que tem o tribunal deu uma subido, sinalização clara, né, nesse isso é caso bom, recente. até porque os ACCs estão subindo mais confidenciais. E, assim, mais uma vez, cabe ao tribunal avaliar se o tribunal acha que, de fato, precisa tornar mais público por causa de reclamação legítima do terceiro. O tribunal vai abrir e tem feito isso, acho que muito bem nas últimas operações. O tribunal faz essa ponderação. Nós tivemos casos em que foi aberto tudo e tivemos casos em que o tribunal entendeu que não precisava abrir. De novo, não me lembro de ter discutido isso do outro lado, mas só voltando à questão do papel que o terceiro exerce ali, que me parece que o CAD tem sido cuidadoso. Temos mais uma pergunta do Paulo Casagrande, e tem um do Paulo e... Adriana, desculpa, não estava vendo. Vou fazer o seguinte, vamos pegar as 3 perguntas, a gente tem 10 minutos para terminar, a gente pega as 3 perguntas e aí depois cada um dá a sua fala de encerramento. Paulo? Obrigado, Bárbara.
parabenizar todos os painelistas pelas brilhantes apresentações. Minha pergunta é explorar um pouco a especificidade, talvez, de duas das jurisdições representadas na mesa, né, o Brasil e a União Europeia, quanto a posicionamento no Brasil de que tanto pode haver remédios unilateralmente determinados pela autoridade, mas também aqueles propostos pelas partes, embora haja uma sinalização mais recente do Tribunal de Cádiz de que, a princípio, são as partes que devem solucionar a operação ou solucionar os problemas identificados pela operação, mas, tanto na lei quanto no guia, também há a possibilidade de a própria autoridade apresentar soluções à situação, inclusive há, em alguns julgamentos, a apresentação, quer por votos de maioria ou de minoria, de soluções unilaterais por parte do CAD. E a alternativa da Comissão Europeia, existente no direito comunitário europeu, de que a solução necessariamente é uma apresentação da solução pelas partes, né? A Comissão Europeia pode aceitar ou não mudanças na estrutura da operação feita pelas partes de acordo com o que elas entendem mais pertinentes. Queria entender dos painelistas, previamente aqueles da autoridade brasileira e do Rafik, se isso chega a ser algo relevante na apresentação de propostas de remédios por parte das autoridades, a existência dessa diferença na União Europeia e no Brasil. Obrigado. Obrigada, Paula. Eu passo para a Adriana. Janine. Vou levantar que eu não sou muito alto, estou bem aqui no fundo. Olha, na verdade, eu tenho mais uma colocação do que propriamente uma pergunta. Eu participei pelo IBRAC, contribuindo com o CAD, com o Guia dos Remédios, e também fui advogada da AT&T, no caso AT&T Time Warner, e eu queria, na verdade, a primeira colocação que eu tenho é que o caso AT&T Time Warner ele foi um caso que a gente elogiou muito a postura do CAD na negociação de remédio. Foi muito tranquilo, a gente começou a negociar com o Dr. Kennedy no começo do caso, a gente não chegou num consenso, o caso foi para o tribunal, foi feito de uma forma muito transparente, com a participação, inclusive, dos terceiros, sobre o pacote de remédios. No final, o CAD deu uma decisão totalmente independente, porque foram impostos remédios no Brasil, comportamentais, muito parecidos com o que foram impostos tanto no México quanto no Chile. E, no fundo, no DOJ não teve nenhum remédio ainda, porque o jeito que funciona lá, o CAD, na verdade, o DOJ ele questionou prejudicialmente e pediu a não aprovação. Ele perdeu, ele apelou, mas as partes puderam fechar mesmo assim. Então, na verdade, a decisão do CAD ela foi muito mais forte do que a decisão do DOJ, e fica aí o meu elogio ao CAD, a independência do CAD nesse processo, que, para mim, foi um exemplo de política pública. Obrigada, Adriana. Dr. Lauro. Boa tarde a todos. Um pouco talvez uma sequência da pergunta do Paulo. Na realidade, me interessa saber das jurisdições. Obviamente, no CAD a gente tem alguma experiência. Como é levada em conta a questão da proporcionalidade na definição dos remédios? Ou seja, em alguns casos é identificado um problema concorrencial, mas o remédio estrutural ele é exagerado, ou seja, ele vai muito além do problema identificado. E, por vezes, um remédio comportamental pode resolver, mas, por outro lado, o remédio comportamental, como nós ouvimos de todos vocês aqui, é indesejado. Nesse caso, como as jurisdições lidam com essa questão da proporcionalidade? Se não há um remédio viável para um problema concorrencial relativamente pouco, aprova-se a operação sem remédio, ou se parte para a negociação de remédios comportamentais? Obrigado. Agora, eu serei a maior controladora. Cada um tem 2 minutos para falar. Podemos começar com o Rafik. Eu interromperei após 2 minutos, para garantir que a gente cumprirá o tempo. Okay, I'll start with Paulo's question. I think the idea of an authority unilaterally suggesting a remedy proposal to a party or to my client is a petrifying thought to my mind. I think the idea is you need to engage on the substance, you need to engage on the issues, and you need to identify what the issues are. And as I said earlier, you need to do so across a multitude of jurisdictions, either in a synchronized way if need be or if not. But I would always want to be in a position where we lock down the issues and then present a solution
rather than being presented with a solution, because it's difficult for you to understand whether that solution is necessary and proportionate if we don't really understand what the authority's concerns are. And for the purposes of coordinating all of that on a global basis, if you have each authority making a proposal without actually coordinating, I think it can end up in a very big mess. Thank you, Rafik. Patrícia? Acho que por trás da própria elaboração do guia, seria possível dizer, em relação à pergunta do Paulo, que a autoridade valoriza ou poderia ter uma preferência por remédios não impostos unilateralmente, mas negociados. E isso justamente porque eles tenderiam a ser mais efetivos. Em relação à questão da proporcionalidade, de fato, acho que a gente tem todo esse ferramental para avaliar, por exemplo, pressão de preços e tudo mais. Se a gente passa de um estrutural para um comportamental, eu acho que devemos avaliar todas as possibilidades. Se é uma operação que traz sinergias, que traz eficiências e que seja remediável, não tem por que a gente descartar a priori qualquer possibilidade. O que a gente deveria olhar com cuidado é: esses remédios vão ser efetivos? Então, essa seria, em 2 minutos, a visão. Sim. E, por fim, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer toda a comunidade antitruste aqui presente, que colaborou com contribuições muito valiosas para o nosso guia de remédios. Eu acho que muitos de vocês vão se reconhecer em diferentes partes do guia, uma alteração aqui ou ali, o que eu imagino que torna esse material não apenas do CAD só, mas tanto quanto possível nosso. Né? Mesmo aquelas sugestões que não foram acolhidas, elas geraram reflexões importantes na autoridade e que podem ser, inclusive, amadurecidas para aprimorar cada vez mais o nosso trabalho. Então, nesse sentido, é uma satisfação, de fato, muito grande consolidar mais este degrau da defesa da concorrência, que eu considero uma vitória do CAD, do SBDC e, claro, da própria comunidade antitruste. Então, obrigada a todos e parabéns. Obrigada, Patrícia. Eu estou até vendo aqui o ex-conselheiro Eduardo Pontual, que foi o colaborador aí do CAD. Acho que fica também parabéns aí pelo trabalho feito. Keynes, seus últimos 2 minutos. De forma bem rápida, eu diria que essa avaliação de proporcionalidade é feita, Laude, acho que é por isso que a gente tem mais remédio comportamental do que o desejável. É porque, tendo em vista o tamanho do dano e o estrutural é desproporcional, o CAD tem adotado mais remédios comportamentais. Não é questão de preferência, é questão realmente de proporcionalidade. Acho que a Patrícia já respondeu o do Paulo. De fato, a indicação é que a parte é presente, a proposta de remédio, mas isso não quer dizer que o CAD só vai ficar ouvindo. Né? Há um feedback. Né? A parte apresenta o remédio, a gente fala se é adequado ou não, se está no caminho certo. É uma troca e o objetivo é que haja um acordo. Na maioria das vezes tem ocorrido o acordo, o que é desejável, mas, de fato, a parte conhece mais da empresa. Afinal, ela é a empresa, conhece mais do mercado e o ideal é que, de fato, ela apresente. Porque o CAD conhece muito menos do que a empresa, do próprio negócio da empresa. Então, o ideal é que ela apresente. O CAD apresenta a teoria do dano, a empresa tenta adequar o remédio à teoria do dano. Em relação à Adriana, a questão do ETH Time Warner é porque, de fato, havia um remédio estrutural e o argumento não é bom, o CAD nunca impôs o remédio estrutural em um caso vertical, então não pode fazê-lo. Eu acho que esse não é o argumento bom para impor um remédio comportamental. O argumento bom é o que o tribunal fez. Avaliou a teoria do dano, avaliou o remédio comportamental e impôs, assim, um remédio comportamental. E o tribunal decidiu que, nesse caso, seria o remédio comportamental. Eu acho que esse é o bom argumento para se aprovar um ACC comportamental e que foi feito no ETH Time Warner, que, no final das contas, como a própria Adriana falou, entre um remédio comportamental feito no Brasil e uma não decisão, o remédio comportamental acabou sendo mais duro. Espera-se que ele funcione para os próximos 5 anos, que é o tempo do remédio. Então, não foi uma crítica à decisão, mas só para levar em consideração que, nos próximos casos verticais, evitar usar o remédio nunca antes na história desse país. Esse remédio, esse não é um bom argumento. Bora focar na teoria do dano. Anotado. Tá bom? Então, obrigado a todos.
Obrigada, Keynes. Então, passar para o John para já concluir. I'll be brief in the interest in getting done somewhat on time. Let me just deal with AT&T Time Warner quickly. It was a unique merger in the sense of there was a history of very similar mergers over the last 15 years or so, starting with News Corp DirecTV and then Comcast NBC in the United States, which had both gone before the Federal Communications Commission and the Department of Justice. Given the unique nature of Time Warner's assets, the merger did not require the FCC approval. And in those previous two mergers, there had been behavioral remedies put in place by the FCC, not the Department of Justice. And so given the Department of Justice's aversion to behavioral remedies, in particular the current administration's, they chose not to seek the same kind of behavioral remedy that had been in place previously for Comcast and for News Corp DirecTV. And then quickly on proportionality, as I see this clock wind down, I think the goal is, going back to, is to preserve competition. If a disproportionate divestiture will preserve competition better than the merger itself with no divestiture, then as an economist, I think that's an enhancement to consumer welfare. And so as a result, I'm in favor of it. If no other divestiture were possible, you could imagine a situation where the only divestiture that could actually allow the merger to go forward to enhance consumer welfare is one that's disproportionate. And in that case, it's acceptable, but it's a pretty rare circumstance, I think, where you would have that situation. It's easier to talk about it in theory than in practice. Obrigada. Eu queria que todos vissem aqui que está marcando 05, 04, 03. Então, estamos terminando precisamente um minuto. Eu queria convidá-los a um aplauso aqui para agradecer os palestrantes. É um prazer.